Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando aqui o nosso podcast e dessa vez nós tivemos a honra, de receber aqui o Sérgio Amorim. Sérgio Amorim, para quem não conhece, é o consultor, né, nessa área de confecção, nesse mundo da moda, na parte de produção, né, engenheiro de produção, e dá muita consultoria na área de PCP. Então, como nós sempre prometemos aqui, sempre vamos conversar com alguns empresários, com consultores, para trazer informação para o nosso público em geral. Então, Sérgio, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A ideia desse podcast, Sérgio, é sempre nós trazermos informação para o nosso público, né? Você sabe que a informação hoje é um poderio muito grande, né? Quem tem informação tem um poder. Tem um poder. E pela falta de informação, você muitas vezes pode tomar uma decisão errada ou deixar de tomar uma decisão. Não faz. Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou à disposição aí, o que for preciso aí para ajudar. O Sérgio Amorim é proprietário da consultoria SA Consultoria, né? Que, inclusive, nós sempre nos encontramos nas empresas, né? Porque ele dá consultoria para vários clientes nossos. Nos conhecemos em várias empresas. Exatamente. E funciona até, Sérgio, sempre disse isso, sabe? O nosso software hoje, nós fizemos no ano passado 30 anos. Pô, legal. 30 anos. E eu sempre disse, a quem me pergunta, que quem sempre nos ajudou na melhoria do software foram os consultores. Porque sempre quando a gente está numa empresa, implantando um sistema, que essa empresa passa por consultoria, os consultores começam a fazer sugestão. Eu preciso do relatório tal, eu preciso desse filtro aqui, eu preciso de uma dinâmica assim. Isso ajuda você começou a enriquecer a ferramenta. Então você foi um grande construtor disso daí, né? Eu me lembro que muitas vezes nas empresas a gente discutia muitas coisas e trocamos a gente sempre fazendo as suas solicitações. Isso enriqueceu bastante a ferramenta. Quantos anos, Sérgio, tu tá nessa área, né? Fala aí para nós, para que o povo possa saber. Assim, quantos anos? Na área de indústria, confecção, indústria têxtil, que eu também dou consultoria em outras áreas, certo? Metal mecânica, na parte de móveis, alimentos, né? Fiquei mais conhecido na área de confecção, mas a gente também tem trabalho em outras áreas, tá certo? De consultoria eu já tenho uns 22 anos, 23 anos. Na parte de confecção toda, eu já passei dos 30 faz tempo, né? Juntando a época que eu fui gerente, diretor de fábrica, né? Então, juntando tudo, tem mais de 30 anos já aí, eu não sei mais nem quanto tempo faz isso, entendeu? Então, uma estrada. É verdade, é uma estrada. Eu me lembro que tu trabalhou uma vez, a gente conversando numa empresa, e tu disse que tinha trabalhado na Cotesse também, na área de produção. Na Cotesse, a gente deu uma consultoria lá. Em uma época eles queriam montar um grupo de costura, né, um dos donos, e a gente montou lá um grupo de confecção para eles. Porque eu me lembro que eu trabalhei na Cotesse, eu era analista de custo na Cotesse. Então eu trabalhava nessa área financeira ligada também à parte da produção, né? Porque para calcular o valor de custo do produto, você tem que conhecer todo o processo fabril. E isso estava muito envolvido com o PCP. Foi meu primeiro contato com o PCP, na verdade não foi nem na Cotesse, foi na Finobrasa, que a gente trabalhava muito coligado ao PCP, para poder fazer para trabalhar com custo, todos os custos. Tem que pegar muita informação, né? Tem que identificar as perdas, né? Não é só botar o que gasta, né? Tem as perdas visíveis e as invisíveis. E essas que são o problema. Hoje, eu sempre disse, Sérgio, que esse nicho de confecção, eu não sei se é por causa do perfil do empresário, né, da moda, mas sempre é um nicho que investe muito em consultoria. Ainda é assim hoje? Olha, eu vejo, tem muitas consultorias no mercado, né? Eles investem em consultoria, né? Eu acho que o investimento maior é na parte de marketing, tá certo? Na parte financeira, nessa parte comercial é onde realmente tem maiores investimentos, né? É tanto que você vê a determinadas empresas, elas vão crescendo no marketing depois de muito tempo que começa a investir na produção.
né? Quando começa a dar problema de não entregar, de ter problema de qualidade, aí é que elas fazem um processo reverso. Aí é onde vai se lembrar de mexer na produção. O Né? que é um erro, né? O ideal é você trabalhar tudo junto, porque não adianta eu aumentar o comercial e não ajustar a produção, porque eu não vou entregar. Se eu não entrego, eu gastei dinheiro no marketing, no comercial em vão. Né? Então, isso tem que andar mais equilibrado, mas existe uma diferença muito grande. Né? Um amigo uma vez me disse que a empresa dele era uma Ferrari com motor de Fusca. E eu fiquei sem entender. Aí ele foi lá, me mostrou a loja bonita, linda, pé direito duplo. Né? Aí ele falou, agora vamos lá no motor do Fusca, que era a indústria. Entendeu? Então isso para mim ficou marcado e realmente é dessa forma. Eu já vi, Sérgio, uma empresa, não vou citar o nome por questão de ética, mas eu já vi uma empresa quebrar e ela vendia muito. Nunca teve problema com venda. O problema chamava-se entrega e qualidade do produto. É justamente isso aí que você está dizendo. Exatamente. Tinha uma boa equipe de representantes e ela vendia para quase o Brasil todo, muito forte no Norte e Nordeste. E vendia muito. E entregava 70%, 65% daquilo que era vendido. Vendeu. Isso causava desmotivação aos representantes, aos clientes que deixavam de comprar de outras marcas, ficaram esperando o produto e não chegava. E aí foi gerando descontentamento até que a empresa ela veio a quebrar. E a gente sabe que nos últimos anos, principalmente, muitas empresas grandes e de tradição aqui em Fortaleza vieram a fechar as portas, né? Porque aí existe uma coisa assim, eu digo sempre que o pessoal do industrial, eles são muito longe do comercial, entende? Então, é uma caixinha fechada. Você vê pessoas trabalhando há 20 anos, 30 anos no mercado, fazendo hoje o que fazia há 30 anos atrás. Só que lá fora o mundo mudou, tá certo? E como eles vivem aqui, eles não estão seguros aquilo ali. Apesar de lá fora, como cliente, eles aproveitam toda a modernidade que tem, de usar um iFood, de pedir fazer uma compra no Mercado Livre, na Amazon, né? Eles usufruem disso tudinho. Mas quando ele está dentro da empresa dele, ele quer manter aquele status de sempre. Então, não dá mais para produzir como a gente produzia há 30 anos atrás, nem há 10 anos atrás. E eu vejo que a área comercial é bem distante, a área de industrial é bem distante da necessidade do comércio. Então, a fábrica não é ajustada para atender a demanda. É para atender, muitas vezes, o conhecimento que ele tem. Entendeu? E isso prejudica bastante. E limita, né? Limita, porque o comercial está andando na frente e eu não entrego e começo a falar mal do comercial, que está vendendo que eu não posso fazer. Então, não existe esse alinhamento. Né? Então, é uma coisa cultural, eu percebo que é cultural, são raras as pessoas da área industrial que têm essa preocupação. Né? O trabalho da gente de consultoria, eu tenho focado muito nesses anos, para forçar as empresas a equilibrar a demanda, né? A demanda dela com a minha capacidade de produção, para que não haja essa queimação aí. Até porque pode ir atrás que essa empresa que entregou 70%, ela comprou a matéria-prima para 100%. Sim. Né? E muitas vezes parte ela cortou e não conseguiu industrializar, e parte ficou o estoque no tecido. Né? E depois vira bazar. E depois vira bazar, né? Mas até porque também o conceito nosso de contabilidade, né, estoque é ativo. Então, tu puxa o balanço e eu estou rico, sem um tostão no caixa. Né? Porque a matéria-prima vai entrar como ativo, como riqueza. Tanto a matéria-prima como produto acabado. Como produto acabado. Né? Então, isso aí é uma coisa que eu vejo está bem distante, sabe? As pessoas querem produzir da forma que produzia há muitos anos atrás. Né? E isso eu vejo que emperra, eu vejo empresários novos, modernos, querendo andar mais rápido e o industrial não anda. E as pessoas não querem entender que o mundo mudou. Né? O que eu tenho notado muito, Sérgio, eu ando, né, em muitas empresas e o que eu tenho visto muito, o comercial realmente deu uma alavancada grande. Eu acho que as mídias sociais contribuíram muito para isso. Hoje se tem muita facilidade com as mídias sociais, né? Então isso deu uma alavancada grande no comercial. Exatamente. Mas a produção não acompanha. Não acompanha. Por quê? Porque o grande problema está na produção. Porque os conceitos são antigos. Os conceitos ainda são conceitos da produção em massa. Né? Isso já é passado. Né? Então, existem uns saudosismos com os gerentes da minha idade.
Ah, porque é um pedido pequeno, né? Então, se o pedido é pequeno, na cabeça dele, ele tem que baixar a eficiência, certo? Então, não existe mais pedido grande. Não existe. Então, os pedidos são pequenos e quem tem loja própria, ele tem que repetir isso várias vezes, porque senão é para evitar a sobra, né? Então, todo o conceito de PCP, conceito de desenvolvimento de produto, conceito de produção no chão de fábrica é outro. Não é mais o antigo, da produção em massa, que eu produzia um modelo só durante muitos dias, né? Então, aquilo ali, a receita era decorada. Né? Agora não dá tempo de decorar, porque de 7h30 às 9 horas eu produzo um artigo, de 9h30 às 2 horas da tarde outro. Então, de 2h30 às 5h30 é outra coisa. Então, muda tudo. Há uma perda muito grande aí na velocidade do processo. Veja bem, é o que todo mundo pensa. Mas se você atualizar o conceito, não há perda. Agora, eu preciso de um profissional com outro perfil. Eu não posso mais ter um supervisor de produção que só abastece as máquinas, que não deixa ninguém parar. Porque nessa mudança não teria a parada de máquina? O setup, o trabalho de setup é muito rápido se você tiver interesse em fazer. Existe forma de fazer a troca rápida. Igual um pit stop da Fórmula 1. Pit stop, você pega os pit stop dos 1960 e pega na Eu vi, semana passada eu vi no Instagram a diferença. O que evoluiu, né, o pit stop na Fórmula 1. Mas é a mesma coisa, só que na confecção, eu ainda estou em 1960 fazendo pit stop de produção. Aí eu não mudo isso aí, entende? Então, isso amarra a processo. Então, é uma outra visão que a gente precisa adquirir, sabe? Para isso a gente tem que estar aberto. Uma coisa que eu tenho visto muito, Sérgio, não sei se você vai concordar, é o seguinte. Nós vendemos software e quando a gente começa a implantar o software numa empresa, o que mais que a gente quer é que o software seja usado na sua plenitude. Exatamente. Infelizmente, isso não é a realidade. Aonde eu ando, muitas vezes eu vejo que nem ficha técnica as empresas têm. Nem ficha técnica. Então, como é que a empresa vai gerenciar a sua produção se não tem a informação? Se não tem a ficha técnica, que é onde está a base de tudo, né? É a base. E isso muitas vezes não existe. Não sei se é por falta de conhecimento do empresário, não sei se é falta de disponibilidade, não sei nem que termo utilizar. Eu sei que existe essa carência. Essa carência ela é real, né? E muitas vezes quando tem a ficha... Primeiro que existe uma crença que se eu fizer a ficha ninguém vai ler. Certo? Aí eu começo a fazer uma ficha, só que uma ficha com pouca informação. E quando tem informação errada. Né? Então existe assim um processo doloroso. Né? E começa lá no almoxerifado. Aí estoura tudo. Por quê? Porque para eu ter a ficha bem feita, o almoxerifado tem que estar tudo bem cadastradozinho, todos, os bem códigos bonitinho. certos, os códigos com as certos, medidas corretas. Então existe, e aí é outro ponto. Né? Porque quando eu tinha uma produção em massa, que eu tinha poucos modelos, as pessoas decoravam, não, essa manga aí é tanto, essa alça é tanto, sabia? Não dá para decorar. Ou a gente vai para anotar. Mais dinâmico. É muito mais dinâmico, né? E o acompanhamento tem que ser mais online, em cima. Eu tenho que estar vendo ali, porque eu tenho que terminar 9h30 o produto. Então, isso muda o perfil do supervisor, muda o perfil do gerente. Entendeu? Então, ele era muito, na situação atual, é muito importante usar o sistema da plenitude, né? Para poder você ter informação na mão. Né? E muitos sistemas, que você deve ver, muitas vezes ele é atualizado uma vez por dia. Entendeu? Quando é atualizado. Então a informação é pós-morte. Não serve mais de nada. Aí a informação está para trás. Você está andando olhando para o retrovisor. Né? Então, observe que todos esses conceitos, né, são conceitos que tem que mudar mais rápido na industrial. Para isso, nós da área industrial temos que estar abertos a enxergar isso aí. Entendeu? Porque realmente é como você diz, o estoque está errado, está cadastrado errado. Se está cadastrado errado, a ficha técnica está errada. Se a ficha técnica está errada, a explosão está errada, eu separo o material errado. Tudo vai estar errado. Entendeu? Aí arrasta tudo. Tudo vai estar errado. Eu conversei com uma empresária, acho que há umas 2 semanas atrás, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: qual é o principal erro que você vê nas empresas de confecção? Ela falou: é na contratação. E de fato porque se você pega, o que a gente vê muitas vezes nas empresas é que a pessoa do almoxerifado, muitas vezes é uma pessoa, infelizmente, muitas vezes é uma pessoa despreparada. Então olha só, a pessoa que vai fazer o cadastro da tua matéria-prima, se ela não for bem capacitada, e a gente tem visto erros tão bizarros, a pessoa cadastra
botão, aí a unidade de medida é errada. Em vez de botar a unidade, ela bota a unidade de consumo, ela bota a unidade de compra. Compra em grosso, compra em milheiro, aí cadastra em milheiro. Aí uma vez o cliente me ligou e disse, o sistema tá maluco. Etiquetas, a etiqueta, a ficha técnica, a ficha financeira está calculando valores absurdos. Quando a gente vai ver, um botão que era para ser unidade, está em milheiro. Aí o valor vai lá para cima, na explosão. Mas, Josmar, eu acho o seguinte, existe a contratação errada? Existe. Mas a culpa maior, para mim, disso aí, são do pessoal do RH, que não estão alinhados com a área industrial, do que precisa conhecer. Eu conheço várias empresas que o cara do almoxarifado, ele não sabe fazer as 4 operações. Entendeu? E você compra malha em quilo e transforma em metro. Em metro. Então, se você não tem conhecimento das operações, você não vai conseguir fazer isso direito. Entendeu? Então, existe esse vácuo aí no RH e existe também o vácuo dos gestores. Porque muitas vezes o gestor também não sabe fazer o cálculo. Entendeu? É verdade. Então, assim, é uma coisa que eu fico até um pouco angustiado. Embora o sistema faça isso automaticamente, né? Basta você ter o conhecimento que tem que dar as informações. Mas eu tenho que botar o dado certo lá. Entende? O cara confunde metro com centímetro, aí complica, quilo com grama, sabe? Ou seja, é uma carência, eu acho assim, eu vejo uma oportunidade muito grande para a gente evoluir. Certo? Junto, todo mundo junto. Agora precisamos estar junto. Esse é o objetivo. Capacitação. De capacitação. E captação boa, de valor. Né? O que acontece muitas vezes nas empresas, estou falando sobre essa questão, né? O RH, é porque muitas vezes, isso eu já presenciei muitas vezes, está precisando da pessoa de um xerifado. Como que faz? Pega alguém lá da produção, alguém da costura. Que é boa pessoa. Esse cara não falta, não chega boa atrasado, pessoa, é boa não pessoa. adoece. Então vamos trazer ele para um xerifado, que é de adoece. confiança. Mas não capacita. É isso, esse é o erro. Não capacita. O erro não está em trazer, está em não capacitar. Não capacitar. Mas, E aí, mas gera muitas todo esse vezes, problema. quem está no processo também não sabe o que é para ensinar. Entendeu? E aí que entra Aí é onde precisa da consultoria. A consultoria. Entendeu? Né? Porque precisa realmente capacitar. Né? E assim, como a gente trabalha muito na manufatura Lean, né? Conceito de produção, a gente faz um trabalho de consultoria diferente da maioria das consultorias. Então a gente vai para dentro do físico, a gente mete a mão na massa, não é aquela consultoria que fica numa sala de paletó, apresentando PowerPoint, só dando conselho e vai embora. Não, a gente divide as angústias com quem está executando. Né? É aí onde a gente consegue realmente, nós temos várias pessoas no mercado que foram capacitadas pela gente. Né? Mas foi pego lá embaixo, treinando, fazendo e está aí no mercado. Né? Isso, de certa forma, para a gente é muito gratificante. Sem dúvida. Bom, deixa eu fazer aqui, Sérgio, algumas perguntas para ti. Sempre quando eu recebo algum convidado aqui, eu costumo fazer algumas perguntas chaves, né? Para servir de aprendizado para nós e para o público, né, que assiste o nosso podcast. Primeira pergunta. Como que você vê o mercado de confecções hoje? Veja só, há 30 anos atrás o mercado era um, há 20 anos era outro. Hoje, como que você vê o mercado de confecções hoje e qual o maior desafio que a gente tem pela frente? Olha, eu acho que eu hoje não estou mais olhando para o hoje, eu estou olhando como é que vai ser amanhã. Tá certo? Porque eu preciso ajustar a produção. Então, o hoje, para mim, ele já está vencido. Né? Eu tinha que ter cuidado ontem. Então, aí, ou seja, é a falta de alinhamento que eu vejo na nossa área com o comercial. Tem que estar mais próximo, tem que entender as dificuldades do representante, de quem está vendendo, do lojista, tá certo? Então, assim, a minha preocupação hoje, o que é que vai acontecer, né, nos próximos anos, né? Na verdade, eu não me preocupo muito com o que vai acontecer. A minha preocupação é no que vai continuar igual. Porque o que vai acontecer nós não sabemos. Né? Então, a minha preocupação, qual é o conceito que vai continuar igual amanhã, para o ano? Entende? É diferente do porque a gente não tem, a gente pode devanear aqui, falar um bocado de tempo de algumas coisas que poderão acontecer, mas de certeza não tem. A gente vive uma incerteza muito grande. Eu estava vendo no jornal ontem, rapaz, falando sobre a taxação, né? O presidente Trump querendo taxar o Brasil. Então, tudo isso causa uma certa angústia no mercado, né? As pessoas ficam com medo
de arriscar. De investir. arriscar. E arriscar faz parte, né? Todo empreendedor vive de risco. Mas assim, olha para essa situação e o que é que não vai mudar com essa taxação. Tem coisas que não vai mudar. Eu vou continuar tendo que produzir, pode ser menos, né? Eu vou ter que ser mais eficiente, ter mais qualidade. Então são coisas que pode acontecer o que acontecer. A gente vai continuar com essas ferramentas aí, né? Então se a gente faz isso bem feito hoje, pode vir a mudança que a gente vai ajustando, vai alinhando. Sérgio, nesse mundo aí existe, falando de produção, existe um conceito que muitas pessoas confundem muitas vezes, né? Eficiência e eficácia. E produtividade. Produtividade. Vamos chamar de produtividade de eficácia. Aí, a gente está tendo a Copa do Mundo, né, de clubes, e uma pessoa usou o jogo, não sei se tu assistiu o jogo do Bayern de Munique com o Paris Saint-Germain. Não assisti não. E a pessoa usou para dar o conceito de eficiência e eficácia. Porque o Bayern de Munique dominou o jogo de ponta a ponta. O PSG foi lá e fez 2 gols. Morreu. E matou o jogo. O PSG foi dominado o jogo todinho, mas fez 2 gols. Aí a pessoa estava usando isso para dar exemplo de eficiência e eficácia, né? Isso é um problema muito grande das empresas hoje, né? Eficiência e eficácia. Porque, veja bem, existe uma dificuldade das pessoas de entender os conceitos. Se eu não entendo o conceito, né? Você chega na empresa, a eficiência está 120%. Não existe eficiência de 120%. Alguém está enganando alguém. Tá certo? Então você não pode passar de 100%. Né? E produtividade é sempre quantidade, não é percentual. Entende? Então as pessoas misturam as palavras, né? Dentro do próprio sistema, quando alimenta, você sabe disso. Né? A pessoa, uma coisa que é para ter um nome, ele bota outro lá e quer que seja. Né? Aí quem chega que vai ler aquilo não compreende. Né? Então isso rola muito. No meu entender, a origem disso está porque a gente não se preocupa muito em estudar os conceitos. O que é eficiência, o que é produtividade, o que é eficácia. Né? Se a gente vai atrás de entender, de compreender isso aí, né? Entender, todo mundo entende. Tem que compreender. E aí acabam tomando as decisões erradas. Errado. Entendeu? Deixa eu ver a segunda pergunta. A gente sabe que não é fácil, porque assim, para você chegar numa empresa e apresentar sua consultoria, você precisa argumentar para o empresário a importância da consultoria, né? Exato. Então, quais foram o maior desafio para conscientizar os empresários da importância do planejamento? Porque a consultoria tem tudo a ver com o planejamento. Exato. Né? A consultoria ela tem o papel de mostrar as falhas e mostrar em que a empresa pode acertar, como ela pode acertar. E dar o caminho. Que é a solução. É a solução. Então, qual o maior desafio que tu encontra nesse parâmetro aí, Sérgio? A minha experiência de consultoria é um pouco diferente. Como eu fui executivo há muito tempo, então eu já era conhecido no mercado, eu trabalhei muito com exportação, né? Então, quando eu fui para a consultoria, eu já tinha um nome no mercado como profissional, né? Então, assim, para falar a verdade, eu nunca fui numa empresa apresentar meu trabalho. Ah, é? Nunca. Sempre foi indicado? Sempre indicado, né? E assim, uma coisa também que eu aprendi, eu não forço um trabalho de consultoria. Eu não vou lá forçar uma venda. Por quê? Porque o meu trabalho, ele machuca. É mudança. Eu sei. Então o cara tem que estar sofrendo, para agora eu vou me aliviar com essa consultoria. Ele tem que estar disposto a sair da zona de conforto, né? Entendeu? Então, assim, o nosso trabalho, eu não saio visitando empresa, olha, aqui nós fazemos isso e tal, prometo. Não. Primeiro que eu não prometo nada. Porque o nosso trabalho depende da gente e do outro. Né? Então, assim, nesses anos todos nunca faltou trabalho, a gente trabalha praticamente com a agenda cheia, mas é sempre indicação. Né? A gente tem um índice de acerto bem elevado, né? Tem empresas que não saiu do jeito que a gente pensava, né? Mas que faz parte do jogo. Mas nessa experiência de vender o trabalho, realmente, Osmar, eu nunca precisei fazer isso. Mas eu falo mais, Sérgio, eu sei, eu conheço bem a tua história, mas eu me refiro ao seguinte, eu te indico para um cliente, como muitas vezes aconteceu, a gente está com dificuldade da implantação, a gente sabe que a empresa está desorganizada, precisa de melhoria, a gente indica, ok. Mas quando você vai por essa indicação,
Eu tenho que apresentar meu trabalho. Você tem que conversar com a pessoa que ele precisa. Olha, você está desorganizado, você precisa disso aqui. Mas aí a coisa eu faço o contrário, né? Eu digo, sim, o que é que você precisa? Onde é que está pegando? Então a gente vai puxando Qual a sua dor? Qual a sua dor? Então aí, como a gente tem uma caixa de ferramentas, graças a Deus, bem com muitas opções, então dependendo da dor, né? Que outra coisa também diferencial no nosso trabalho é que nós não temos um trabalho fechado. Eu monto o trabalho da consultoria de acordo com a necessidade da tua empresa, né? E no nível que ela está, certo? Então eu faço um desenho industrial para aquele tamanho, para aquela produção. Então, como a gente faz, a gente primeiro escuta. Escuta, normalmente a pessoa já está angustiada, ela está doida para conversar com alguém, né? A gente ouve pacientemente, aí a gente começa a apresentar algumas soluções, dá uma volta no parque industrial da pessoa, né? E até pelo barulho das máquinas a gente sabe como é que está a eficiência, a gente já faz isso há muito tempo, pelos movimentos, né? A forma que estão descansando no tecido, a gente já sabe que tem problema de qualidade. A gente passa no setor do corte, o cara está infestando de determinada maneira que é impossível aquele produto chegar de primeira na loja. Então, aí a gente vai mapeando isso, dá uma dica aqui e acolá e tal, e deixando sempre a pessoa à vontade. Entende? Uma coisa que a gente faz é não insistir, entendeu? Mas é nesse sentido, a gente vai ouvindo, você me indica numa empresa, eu vou lá, digo, pronto, onde é que você está pegando? Né? Aí a pessoa começa, os pedidos estão atrasados, tem problema de qualidade, aí você começa a questionar e você vai mapeando. Vai mapeando. Ok. E na tua opinião, Sérgio, qual a importância de um bom PCP na indústria? Rapaz, nós temos uma dificuldade, nós ocidentais, de planejar, certo? É valorizado muito nas empresas quando alguém um dono pede alguma coisa, a pessoa tira a bunda da cadeira e vai imediatamente fazer, certo? Então, isso é mais valorizado, porque começa de cima que não entende a importância do planejamento. Então, ou seja, elas não entendem que o planejamento é olhar para o futuro. Então, ali eu tenho a oportunidade de simular numa planilha, no sistema, o que é que pode acontecer, para já minimizar na hora que eu for executar as dificuldades, né? Então, para mim, isso é tudo. PCP é tudo, tem que existir. Agora, na maioria das empresas não existe. Não existe. E quando existe, é pulverizado. Entende? Alguém dá a quantidade a cortar, alguém vai olhar se tem o tecido, alguém vai ver se vai botar em máquina hoje. Então, ou seja, a importância é fundamental. Sem PCP, é um dos grandes problemas que a gente encontra na produção. Entendeu? E é uma dificuldade do sistema ser implantado. Sim. Se não tiver quem entenda de PCP, né? Sim. Infelizmente, eu falo pelos nossos clientes, muitos clientes nossos não têm PCP. São ativo. muitos. E muitas vezes, quando a gente vai implantar o sistema na empresa, a gente tem que ensinar PCP. As pessoas não sabem o que é um PCP. Então, em vez de a gente ensinar como o sistema se comporta, a gente tem que ensinar o que é um PCP. Se você não fizer essa base, você não implanta, não. Infelizmente, rapaz, você não faz complicado. Essa base, não. Até voltando ao conceito, né? Porque PPCP, Planejamento, Programação e Controle do Processo, né? Tanto industrial como serviço. Então, ou seja, como eles não sabem direito o que é a definição de planejamento, eles chamam programar como planejamento. Né? Então, começa aí. Né? E tem um conceito que quem não sabe planejar faz, que é o seguinte, de metas. Ele dá a meta de uma semana e entrega na segunda-feira a semana toda. E acha que está planejando diariamente, porque ele diz qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, entende? Então, isso está muito longe de ser um PCP. Principalmente quando você tem uma produção de pequenas quantidades com modelos variados. Né? Muda tudo. Muda o PCP. O grau de complexidade é bem maior. É bem maior, entendeu? Mas é fundamental ter isso aí, cara. É muito importante isso aí. A pergunta número 4, Sérgio. Quais diferenciais, na tua visão, são fundamentais para uma empresa se destacar hoje, nesse mercado tão competitivo? Hoje a concorrência é muito cerrada. Hoje nós não concorremos somente mais com o nosso vizinho. A globalização. É com China, é com toda a Ásia. Toda a Ásia ali, né, tem avançado muito. Então, na tua opinião, qual o maior diferencial para uma empresa hoje se manter no mercado? Primeiro, está muito em cima de velocidade, né? Rapidez em desenvolver, rapidez em produzir com qualidade. Entende? Então, assim, você tem que sempre estar buscando isso aí.
Porque existe, o que diferencia muito de um produto que vem da China para cá é o timing. Eu tenho que pedir com muita antecedência, tem vários dias de navio, né? Se você criar uma reposição, você não consegue essa reposição rápida. Então, é aí onde a gente tem que abrir a cabeça e começar a ver como é que eu faço isso mais rápido. Entende? O que é que eu tenho que fazer dentro do meu processo para ele ser rápido? Então, aí entra a história de novo da ficha técnica, porque eu não tenho que estar ficando adivinhando, né? Como é que ela quer isso aqui? Não, se está na ficha técnica bem documentado... A pessoa tem que entender do lead time da peça, né? Tem que entender de lead time, tempo de atravessamento, fluxo. Porque você olha, quando a gente implanta um plano mestre de produção, além da gente acompanhar os lead time, a gente vê exatamente a quebra de fluxo. Entende? Então, tem dia que eu faço 1000 peças, eu passo 2 dias sem fazer nada, aí de repente eu faço 2000. Né? Eu dou um espirro na produção, né? Então, ou seja, a gente tem que se aperfeiçoar mais nisso, sabe? De realmente olhar para o industrial com outros olhos, diferente do que a gente tem feito nos últimos anos, sabe? Investir em treinamento, investir em tecnologia, não ter medo de comprar equipamentos modernos, que é outro problema que nós temos aqui, né? Então, quando o mundo está rodando lá com a mão de obra barata, com equipamento de primeiro mundo, a gente está rodando aqui com a mão de obra cara, com equipamento de terceiro. Entende a divergência aí? Então, a gente precisa abrir a mente para isso, para poder... O problema da mão de obra nossa aqui, pelo menos o que eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, não é nem uma mão de obra cara, é uma mão de obra desqualificada. E pior, isso é mais aqui do Nordeste. Aqui porque eu tenho alguns clientes no Sudeste e lá é outra cultura, é impressionante. É bem diferente. Bem diferente no Sudeste. Bem diferente. Você vai para o Sudeste, realmente é diferente. Outra realidade. Isso é um fato. A pergunta número 5, a penúltima, né? Quais os erros mais comuns tu encontra na empresa quando tu chega? Olha, são muitos. São muitos erros, sabe? É muita coisa errada, né? E que a gente não pode chegar apontando, né? Eu tenho por hábito não usar a palavra que está errado. Eu pergunto por que você faz daquela maneira, né? Porque a pessoa faz daquela maneira muitas vezes porque ele tem para fazer. Eu só posso, né? O que me dispõe é isso aqui, é a falta de conhecimento, é a matéria-prima, né? Então são muitos erros. E o erro fundamental, assim, se eu pudesse juntar, assim, é a falta de planejamento. Sabe? Eu planejo uma coleção, eu planejo o marketing, vou tirar as fotos em Milão, sabe? Tudo lindo de morrer. E a produção? Né? Quando muito eu faço uma explosão de matéria-prima, estimando o consumo. Né? Então eu não estimo, eu não faço uma explosão de capacidade. Essa coleção aqui eu vou precisar de X 1000 minutos, né? E eu não vejo quanto eu tenho de capacidade. Aí depois, quando eu gasto tudo aqui, vou para Milão, quando jogo na produção não sai. Né? Então, eu já vi esse filme algumas vezes. Não, esse filme se repete todo mês. Aí. A empresa gasta-se com pesquisa, né, na Europa. Eu acho que isso diminuiu, mas eu já vi esse filme muitas vezes. Empresas viajar, pegam uma equipe, mandam para a Europa para estudar a próxima coleção e quando chega... Porque aí tem uma coisa também que eu noto, como eu venho da área da construção civil, né? O que eu percebo? Eu percebo que o nosso desenvolvimento de produto também, ele não é muito focado para a produção. Então, o produto é muito desenvolvido para atender o gosto do estilista, o gosto do dono da empresa. E muitas vezes ele não está sendo preocupado como é que vai ser feito aquilo ali, né? Como a gente trabalha muito terceirizado com as oficinas de costura, elas não têm muito recurso. Então, existe né? É mais um erro, né? Digamos assim, eu estou construindo uma coisa que eu não vou conseguir produzir. Então, estou me enganando de novo. Né? Então, você tem muita coisa para ser feita, sabe? Tem uma oportunidade imensa. Agora, todos têm que querer. Não adianta só eu estar falando e não sou milagroso, não tenho vocação para isso, entende? Precisa que mais pessoas comecem a acender a luz, né? Olha, precisamos treinar as pessoas, precisamos melhorar os cursos que são dados, né? Porque às vezes a pessoa tem um curso, mas o que aprendeu, infelizmente, já não serve mais para hoje, né? Isso é um fato. O estudo, na verdade, é um processo contínuo, né? Porque não adianta você fazer um curso, 2, 3, 4, 5, e se você não aplica aquilo ali, cai no esquecimento. É impressionante. Isso que você está falando, e agora também tem uma coisa, eu concordo plenamente com o que você está falando aí. Ainda tem mais um agravante, sabe o que é? Você manda um funcionário teu fazer um curso PCP, mas você que é dono, você que é gerente, não vai.
Então o cara chega todo entusiasmado, ele é barrado. Não, isso não vai, isso é besteira. Então, joga um balde de água fria. Né? Ou como que eu vou cobrar alguma coisa que eu não sei, né? Não tem como. Tu acredita que um bom RP, ele pode ajudar na empresa? Olha, ele pode não, ele ajuda. Né? Aí de novo a gente retorna à ficha técnica. Certo? Porque para ele funcionar, a explosão de matéria-prima tem que estar realmente tudo alinhado, os estoques e as informações. Né? Eu diria hoje, né, que uma sugestão aí para vocês, a gente tem que começar no MRP 2, pensar no 2, onde ele explode, além da matéria-prima, ele explode a capacidade, a necessidade de capacidade, que nós não temos hoje. Né? Fica aí para pensar, entendeu? Que já tem alguma empresa que está com MRP 3. Né? Já existe há muitos anos isso no mercado. Mas a gente precisa dar um passo, pelo menos para o 2, né? Porque para que ajude mais, sabe? Com mais informação, sabe? Para poder você ter informação para fazer uma gestão. Agora, também não adianta botar isso no sistema, como já tem muita coisa no Alpha e que muita gente não usa. Não usa. Né? Então, existe aí uma... Para que botar se não estão usando nem o 1, né? Mas, assim, o MRP2 é fundamental para... Não tem como. Eu vou sair chutando... Que tem empresas, você deve conhecer, que olha para a peça e fica medindo e separando o material. Né? Infelizmente tem. Infelizmente em pleno tem. 2025. E não são poucas. São muitas. Como tem empresas também que calculam o preço de venda pelo preço do vizinho. Não, falar em preço, tem umas coisas que eu acho bacana, é o seguinte, tem uns markup aí decorados, sabe? Aí eu digo, sim, mas como é que tu chegou nessa conta? Não, a empresa ali, ela usa esse markup aí. E o cara tá bem, a pessoa tá bem. Mas qual é o teu custo? Não sei. Aí você vê o despreparo, o nível de despreparo das pessoas. É por isso que o índice de abrir e fechar é muito grande, né? A gente conta aqui nos dedos, aqui em Fortaleza, as empresas que têm 30 anos de mercado. Né? A gente chegar a 12, 15 é difícil. É difícil. É difícil, né? Eu tenho certeza que a renovação de cliente teu durante 5 anos é um percentual infelizmente, bem alto. no último ano, né, eu tenho visto, semana passada eu estava dando uma olhada nisso, perdemos muitos clientes, mas não foi para o concorrente. Porque ele fechou. Fecharam mesmo. Fechou. Essa semana a pessoa financeira, a empresa tal pediu desligamento, cancelamento de contrato. E eu fui ver o motivo. Fechou as portas. É isso mesmo. Ou seja, nós já não basta a gente perder para o concorrente, a gente perde também para a ineficiência, para o mercado. O mercado, Porque se o cara não sabe usar a tua ferramenta, né? Não tem outra. Não tem outra, fecha. E assim, a gente tem mil exemplos, mas a gente não aprende. É verdade. Bom, Sérgio, nosso tempo esgotou, né? Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui com a gente. E se você quiser dar um recado, né, para quem está nos ouvindo, pode se dirigir para aquela câmera ali, dar algum recado aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, aqui com vocês, né? Agradeço a oportunidade, né? E assim, pessoal, a gente precisa realmente se unir, repensar aí esse setor, né? Estamos com dificuldade de mão de obra qualificada, né? A operadora hoje é mosca branca, a gente sabe que existe, mas não vê. Né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Precisa rever esses conceitos, a gente precisa discutir mais isso e começar a botar algumas ações em prática, né? Não ficar só a nível de mesa, de discussão, né? E para isso a gente está aí para ajudar no que for possível, não sabemos tudo, estou também todo dia aprendendo, né? Nesse mundo. É um aprendizado contínuo. Não, né? não para. O aprendizado não para, porque a velocidade de mudança é muito grande. Então, se eu parar, eu não arranjo mais 2 anos de trabalho. Entendeu? É isso, pessoal. Muito obrigado. Ok, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Até mais.